Olá, queridos, que Deus abençoe em nome de Jesus. Estamos aqui mais uma vez, iniciando mais um Café com Palavra. E hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial, e vamos tratar um assunto que muitas pessoas têm perdido essa identidade. O assunto é pais e filhos. Nada mais e nada menos que alguém com tanta sabedoria, um líder, um mestre dos ensinamentos, que pode passar isso para a gente. Alguém que tem acabou de ter mais uma filhinha, uma princesa aqui. Está aqui comigo o pastor Moisés Carvalho, um grande homem, um grande sábio, um grande líder. Amém. Pastor Moisés, o senhor, como um homem que acabou de ter mais uma filhinha, eu queria que você se apresentasse para quem está nos assistindo aqui agora. Amém. Aos irmãos que estão aí na Palavra com Café, vai estar posteriormente assistindo esse vídeo, creio que será de grande valia para os irmãos, Pastor Bill, sempre é uma novidade, Hoje eu tenho 48 anos de idade e depois de 24 anos ser pai de novo, Isso para a gente tudo é novo, Quando a gente está novamente com esse ciclo de cuidar de filhos, E entendendo isso, a Bíblia, eu sempre falo do Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia fala a palavra pai 1186 vezes. É um zelo peculiar que Deus tem de nos chamar como filhos, espirituais. Tanto isto que nós trabalharmos dentro da Bíblia aqui agora, nós ficaríamos até semana que vem e não vamos sair nem de um versículo da paternidade, Isso é um zelo que Deus tem. Prova esta que a primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 1, o próprio Deus, o próprio Senhor nos chama de filhos. E isto aí o mundo não reconhece, Então, assim, é um zelo de Deus, de colocarmos como essa paternidade espiritual. E assim também vive também a vida, como nossos pais biológicos, entender o que é gerado dentro de nós, sempre será um centro da vontade de Deus, que são os filhos, são a herança do Senhor. Mas pode falar que é você que está me entrevistando, parece que Pastor, para quem ainda não te conhece, o pastor é líder, de uma grande visão sobre o Querite. O pastor é presidente do Ministério Querite. E ali o senhor tem tratado nos ensinamentos. Sim. Também ali como um grande pai, trazendo um ensinamento bíblico também para a gente, como filho. Eu mesmo que já fui lá diversas vezes e cada dia que eu vou lá eu aprendo bastante como filho, aprendo bastante. Às vezes a gente tem um puxão de orelha ali porque é necessário, mas a importância do Senhor sobre o seu projeto, para quem ainda não te conhece, que eu creio que todo mundo já conhece, mas eu queria que o senhor falasse também sobre o ministério do Querite Moisés Carvalho. Sim. Ministério Moisés Carvalho. O Querite, ele nasceu no coração de Deus primeiro, Porque eu sempre falo, o sonho de Deus não são sonhos de homens, e o Querite nasceu há quase 16 anos atrás, numa salinha. Na madrugada eu comecei a ler o livro do Gênesis pulei para o Êxodo, e aí fui e cheguei até em 1 Reis 17, quando ali a Bíblia fala que Deus tratou com o profeta Elias, no Querite. Querite, para algumas pessoas que ainda não sabem, é um pequeno rio de dentro de Israel, aonde ele vai desaguar dentro do Jordão. Então, dentro da etimologia bíblica, a palavra Querite é cortar e colocar no lugar certo. E diga-se de passagem, as árvores boas, elas sempre têm que ter as podas para que venha dar fruto, e no tempo certo. Então, Querite é isso. Querite é ensinamento, é podar, é cortar, é gerar filhos. Sim. Hoje nós temos aí centenas de igrejas ligadas ao Querite, e com esse instrumento, essa ferramenta que Deus nos deu, que é a palavra, nós temos gerado muitos filhos espirituais, pastor Bill, muitos filhos,
E eu sempre falo na Bíblia, na palavra, né? Eu não fujo da palavra. Amar um filho, né? Não é falar que vai concordar com as práticas dele. Quanto a Bíblia é um argumento. Né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. E deu seu único filho. Então, quando o João está tratando ali o assunto de amar o próximo, filhos são problemáticos. O fato de eu amar o meu filho, eu não posso concordar com as práticas dele. Né? Então, existem filhos obedientes e também existem filhos que não obedecem ao pai. Né? Mas, todavia, isso aí tudo é filho. Né? E o pai é o único só. Amém? A palavra está com você. E eu queria que você anotasse. Se não é o prego aqui, eu fico até amanhã. Se você não anotar, você vai ficar... Né? Você vai passar algo aí e você não vai conseguir cravar no coração, porque de grande sabedoria, de grande importância. Pastor, é até importante eu pegar esse café aí. Sim. Pensa num cafezinho aguado, gente. Café é bom até amanhã de manhã. Eu fico até 10 horas aqui, se vocês quiserem, irmãos. Eu fiz esse café aqui, mas vou ser sincero, viu? A gente precisa melhorar um pouquinho esse café aqui. Mas... Tá ótimo. Sobre filho, pastor. Sim. A gente não... eu, na minha postura como filho, a gente não consegue entender a visão de um pai. Sim. A visão do pai é muito mais ampla, né? Consegue enxergar muito mais além daquilo que o filho enxerga. E o maior problema de muitos filhos espirituais, de muitos filhos hoje dentro da igreja, não conseguir enxergar o ponto de vista do pai. E aí, automaticamente, filhos saem muito machucados, mesmo até não ter sido liberadas palavras diretamente no coração, ou talvez por falta de interpretação pelo próprio filho, de não entender o processo, né, do pai. Saber que existe um tratar também do pai. Que pai? O pai, nesse lado espiritual, nesse lado de ensinar o caminho, de ensinar exatamente o processo. Então, tem pessoas que saíram da igreja muito machucado em relação a isso, que colocaram no seu coração, não, o pastorzão que é meu pai, mas quando o pastorzão dá aquele puxãozinho de orelha, a primeira coisa que o filho faz é dar as costas pro pai e sair. E eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso também. Prova disso, pastor Bill, que a Bíblia, ela demorou cerca de 1.600 anos para ser fechada por escrita, né? Eu sempre falo que a Bíblia ela é literal, figurativa e alegórica. É da forma que você enxerga as passagens bíblicas e aquilo que você está vivendo. Perceba que toda vez que você vê na Bíblia os filhos de Israel, já não se fala mais Israel de Deus. É porque aquela geração que era Israel rebeliou contra o pai. E o pai ele tem esse zelo peculiar, né? De gerar uma nova geração, novos filhos. Se você perceber o livro do Êxodo, capítulo 12, versículo 41, diz que Israel saiu do Egito. Mas quando você lá em Josué, capítulo 1, versículo 1, já fala os filhos de Israel. Então, muitas vezes quem sai como filho, eles não conseguem chegar no centro da vontade do pai, mas eles conseguem gerar filhos no meio da caminhada. Então, a grande verdade é essa. Eu, particularmente, minha esposa falou, nós temos um privilégio de nascer no Evangelho. Nós estamos na 4ª geração. Sim. Os meus avós foi pastor da Assembleia de Deus do Brasil, nos anos 40, 50, 60. O meu pai foi pastor, eu sou pastor, os meus filhos estão indo. Mas existem pessoas também que, né, falam pai biológico, sim, que não teve essa mesma identidade, essa estrutura familiar dentro do seio evangélico, né? E é por isso que você olha o livro do Gênesis. Como eu só sei de falar de palavras, de Bíblia, irmãos, pode continuar? Pode ficar à vontade, pastor. Estou só anotando. O livro do Gênesis é o livro da Bereshit, é o livro da criação, e você percebe os 50 capítulos ali. Todo problema de esfera de família está ali dentro. Ali o homem caiu. Ali o José foi vendido, os irmãos sujou a tenda do pai. Então toda a esfera de problema familiar de pais com filhos está dentro do Gênesis. Mas quando você pega o finalzinho do Gênesis e o início do Êxodo, que o narrador é Moisés, ele vai dizer que Jacó conseguiu juntar todos os filhos. Então a questão é o pai biológico e o pai espiritual, né? Quando eu falo de biologia, um pai que cria, que cuida de um filho, um pai natural, sim, ele não consegue definir o que o espiritual tem pra gente, né? Se você pegar o pai Jacó, que é o pai natural, e o pai espiritual, que é o Moisés, que está em Deuteronômio, é totalmente diferente, né?
é como um líder, né? Um líder espiritual que se torna pai espiritualmente de alguém que chega dentro de uma comunidade, de uma igreja. Ele consegue enxergar coisas que muitas vezes as pessoas naturais não conseguem enxergar. Prova esta é um texto muito simples, eu quero relatar em 1 minuto e devolvo a palavra. Quando Jacó vai questionar a Simeão e Levi, né, falando que Simeão e Levi sujaram a tenda com a sua espada e sujaram a sua honra. E literalmente o capítulo 49, versículo 5 do Gênesis diz que Jacó vai deliberar uma maldição sobre o filho Simeão e Levi. Ele fala assim, olha, Simeão e Levi vão sumir da história, porque sujou a minha tenda e sujou a minha honra, né, do massacre de Siquém. Porém, 400 anos depois, a Bíblia fala que, de fato, Simeão sumiu. E a pergunta é, por que Levi prevaleceu? É o que eu quero dizer para a turma que está me assistindo. Muitas vezes a palavra maldita sai da boca de alguém, natural. Se a gente prevalecer como uma tribo de Levi, nós vamos esconder diante dessa maldição para aparecer diante de Deus. E de fato, Simeão sumiu da história. Então existe, pastor Bill, palavras que, igual o senhor falou, palavras malditas, fora do tempo, que se a gente não tiver uma estrutura como a tribo de Levi teve, a gente some da esfera espiritual e até mesmo física. É por isso que muitos filhos têm suicidado, né? Suicídio hoje é uma das piores doenças. E como cresceu, né? Cresceu. Filho de pastor suicida. Eu conheci. Filho de crente suicida. Eu não queria nem tocar nesse assunto, como nós estamos num café com palavra, né? E o verbo palavra, é o verbo, temos que falar. Então, assim, muitas vezes os pais naturais, eles conseguem maldiçoar os filhos por não ter uma visão espiritual. Particularmente, eu repito as minhas palavras, reporto novamente, eu vi de um bispo evangélico. Hoje a minha mãe tem 75 anos de idade e ora para mim até hoje. Se eu ficar 30 dias sem orar, eu tenho reserva com a minha mãe. Mas eu sei que tem pessoas, né Bill, pastor Bill, que não tem ainda esta visão eclésia de dentro da casa. E quando eu falo pais espirituais e pais biológicos, é a Bíblia que nos ensina, né? Quando a Bíblia fala filhos de Israel, são filhos gerados por homens naturais. Mas quando a Bíblia fala filho de Deus, é muito importante. É muito diferente, né? É o caso do filho pródigo, né? Onde o pai tinha 2 filhos e ali, e no capítulo 15, versículo 18, ele vai voltar de Lucas dizendo, pai, pequei contra ti. E é isso aí. Eu tenho hoje 48 anos de idade, tenho vivido isto, né? No âmbito natural, de pai, de cuidar de criança. E um pai que ama o seu filho, ele corrige. Pode passar para você, porque senão eu falo muito, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco, algo que o senhor foi falando aí, foi me trazendo a memória aqui, quando a gente está falando, quando o filho pródigo ele sai, ele se arrepende e volta, pede, pai, me perdoe, o pai aceita. Mas eu queria que o senhor falasse também, pastor, algo que veio à minha memória aqui. Sim. Porque tem muitas pessoas que falam assim, mas essa paternidade aí, a gente só aprende dentro da igreja? Não. Na verdade, quando a gente tem um entendimento que a gente pode estar dentro do Egito, a gente pode se tornar um pastor Bill, princípios e preceitos na Bíblia não regem dentro de altar. Isso é berço. Por isso que tem muitas pessoas que nunca entrou em nenhuma igreja física e tem seu zelo peculiar com princípios e preceitos. Princípios e preceitos são o mandamento de Deus. Confessar Cristo como o único, suficiente Salvador é protestar um cristianismo para alcançar uma salvação que é eterna. Mas existem muitas famílias hoje, como nossos irmãos católicos, que têm muito mais princípios e preceitos do que muitas pessoas que moram dentro de igreja. Verdade. A grande verdade é esta. Quando o filho pródigo, Jesus vai tratar essa parábola, e Jesus está tratando de 2 filhos e um pai. A Bíblia fala que o mais novo vai sair, não sei porquê, mas trouxe um criacionismo, já está pronto de sair do âmbito do pai. E a Bíblia fala que ali ele vai gastar tudo que tinha, e a fome vem. A questão é, por que a fome vem depois que gastou? O pai, ele sempre tem o seu zelo peculiar de buscar os seus filhos de novo. Talvez se a fome tivesse vindo ali antes,
o filho tinha reserva para gastar no dia da fome. Então, essa fome que Lucas retrata para a gente, para o filho pródigo voltar novamente, é a fome da justiça de Deus. Perceba que se você entrar dentro de Deuteronômios, onde estão os mandamentos de Moisés, no capítulo 24, a Bíblia fala que um filho rebelde, quando sai da casa do pai, quando ele volta, ele seria apedrejado pelas pessoas. É por isso, pastor Bill, que facilmente, quando o filho está voltando para a casa do pai, eu pequei, eu errei, e o pai sai correndo e abraça ele. O que nós aprendemos essa manhã? Que toda vez que um filho pródigo volta, um filho rebelde volta, as pedras do mandamento de Moisés, que era para ser lançado contra o filho, é lançada no pai. Então o pai, ele sempre abraça o filho. Ele corrige, mas sempre abraça. A palavra está com você de novo. Senão fica até amanhã, eu sou pastor. É diferente, eu sou pastor. Eu estou aqui só aprendendo hoje. Pode ir lá. Só aprendendo, porque é muita sabedoria. Quando José ele chega dentro do palácio, ele está dentro do palácio, seus irmãos estão ali chegando. Sim. Dentro do palácio, acho que é Gênesis 45, se eu não me engano, não me falha a memória, ele está dizendo, porque desfalecesse seus semblantes, porque alguém que tinha vendido ele, ou alguém que tinha prejudicado ele, né, de ser ali lançado, né, para a casa de Potifar, ser vendido ali para a caravana israelita, ele chega dentro do palácio e está dizendo para alguém, os irmãos deles, por que desfaleceste sem semblante? Por que caíste? Porque automaticamente quem empurra ou quem julga, sempre quando vê ou revê essa pessoa novamente, sim, e se essa pessoa tiver melhor do que ela, automaticamente ela vai lembrar do ato que aconteceu. Mas o que me chama a atenção é que José, ao invés de julgar, ele está dizendo assim, não se preocupe, porque isso tudo foi um propósito de Deus. Porque foi Deus que me colocou como pai de Faraó. E a importância de que ele diz que Deus me colocou como pai de Faraó, aí eu consigo identificar que Faraó dentro do Egito não tinha paternidade. E Deus permite algumas coisas acontecerem para que haja essa paternidade. Isso é muito importante. A nossa mente é uma mente meio maluca. Quando fala de José ali no Egito e do Jacó no Egito, quando você olha o capítulo 47, versículo 9 ali, o próprio faraó vai perguntar ao Jacó quantos anos ele tem de vida. Ele fala 130 anos e maus vividos. O que Jacó está relatando ao faraó? Ele está dizendo assim, eu não vivi o que eu devia ter vivido, não chegando os dias bons dos meus pais. Isso é muito interessante, pastor Bill, porque Abraão, ele teve 175 anos, o Isaac 180, e o neto Jacó 137. Então perceba que quanto mais problemas Jacó teve 12 filhos, 4 esposas, servos, servas, enriqueceu. Mas com tudo isso veio os problemas também. Só que é tão interessante que existem pessoas que já casou 5, 6 vezes, tem 12 filhos, 14, 16 filhos, mas existe uma esfera também familiar, que é uma pessoa que casou uma vez só e está uma vida, né, uma vida boa até hoje. É o que eu quero dizer aqui, que mesmo com todo o problema de família, de filhos rebeldes, e a Bíblia ela é linda, ela consegue juntar todo mundo. Se você pegar o 47 do Gênesis, que é o finalzinho da vida de Jacó, ao êxodo primeiro, que são 400 anos ali, cercas ali, né? Daquela passagem do êxodo primeiro ao 12, 430 anos, ali as 4 gerações de Sem conseguiu juntar os seus filhos. Perceba, eu quero voltar mais um minuto, eu te devolvo a palavra. Quando você olha o capítulo... Quando você olha o capítulo 4 do Gênesis, há um paradoxo ali. Percebe que quando a irmã Eva vai ganhar o Caim, ela vai dar um culto para Caim. Está na Bíblia. Ela vai levantar Caim e disse, agraciado foi o Deus que me deu este varão. Só que para Abel não teve festa. Mas quem errou no caminho? Caim. A pergunta é esta. Nós bajularmos os nossos filhos demais, às vezes estraga. Agora, como pai biológico, que eu falo, né? Hoje em dia, dentro de casa, tem um menino de 20 anos que não lava ainda sua zorba, vamos falar a verdade. Né? Um jovem de 26 anos, 28 anos, a mãe tem que esquentar a comida para ele. Então, isso estraga os filhos também. Né? Volta em Jacó de novo. Quando Jacó está no 49, abençoando e maldiçoando os filhos, ele vai abençoar, ajudar, com 5 versículos.
Não sei se Judá era um queridinho de Jacó, onde ele vai falar de Judá 5 versículos. Isso retrocede à nossa vida, quando um pai consegue trazer um direito sem ter direito a um filho. Sim. Se que o mesmo outro filho tem o direito. E quando entra em Moisés, no Deuteronômio 33, versículo 8, 9, 10, 11, 12, Moisés é um pai espiritual para Judá. Judá ali já não é um filho, já é uma nação. Aonde a Bíblia fala que para Judá, ali quem falaria era o Senhor. Que é o que eu quero aprender aqui, termino, te devolvo de novo a palavra. Sim. Porque muitas vezes nossos filhos biológicos, nós temos um tratamento com ele. Talvez o menino é muito nervoso, o menino é muito chato, o menino é muito mimoso e nós tentamos passar a mão na cabeça. Só que quando Moisés está pegando Judá, dedo sendo a vontade de Deus é diferente. Deuteronômio 33, 12, 14 e 15 fala que aqui Judá quem fala é o pai. Então Judá é só um leãozinho, né? E quem ruge dentro desse ambiente chamado paternidade espiritual sempre será o leão de Judá. Volto a palavra para você. Querido, a gente está aqui a gente vai ficar aqui até semana que vem, mas... Vamos parar. É gostoso. A gente vai absorvendo, vai trazendo algumas memórias e vai renovando cada dia mais e se for para ficar, a gente vai ficando. Ele disse 5 versículos aqui que Jacó vai abençoar. Abençoou Judá. Queridinho. Ô queridinho, mas esses 5 versículos aqui, eu já vou fazer uma deixa, já para convidar para uma próxima para ele falar sobre esses 5 versículos. Para não soltar hoje. São 12 filhos, eu fico até amanhã de manhã se quiser. Tá, já para não soltar hoje, mas eu queria, pastor, que o senhor desse Sim. um conselho hoje para esses milhares de filhos que vão nos assistir hoje. Sim. Né? Para que essas pessoas possam entender de fato o que é a paternidade de um pai e a visão de um pai para o filho. É como nós estamos falando, são 2 pais aqui. Sim. O biológico e o espiritual. Só que o mandamento de Deus, Yahvé, é o mandamento do pai natural. Uma coisa que muitas vezes nós não entendemos, que a unção patriarcal, a unção de um pai biológico, ela tem mais valia do que um pai espiritual. Então, a forma que um pai biológico, ele retrata o seu filho, isso futuramente vai acontecer com o seu filho. Então, assim, eu deixo esta palavra em 1 minuto aos filhos que estão nos assistindo, milhares de filhos, né? Houve, né, a repreensão dos seus pais, biblicamente falando sobre isto, né? Sim. E o filho que ouve o pai, ele vive mais. Ele tem mais dias em vida na terra. Então, eu como filho, eu tenho 48 anos de idade e até hoje eu dou bênção à minha mãe. É uma coisa mais doida. Já sou avô e peço bênção à minha mãe até hoje. Porque por mais que nós crescemos, casamos, né, nós precisamos respeitar os nossos pais biológicos. Acontece muito no meio de nós. As pessoas respeitar a igreja, respeitar o pastor, mas não respeitar os pais. E quanto a Bíblia não argumenta, pastor Bill. Isso é mandamento de Deus, né? Aquele que ouve pai vive mais. Amém? Amém. Querido, a gente vai ficando por aqui. Queria agradecer a sua presença. Depois nós voltamos com 1 hora. Depois nós vamos voltar com 1 hora. Depois vamos fazer umas lives aí também. Isso. Né? Pastor, para quem não sabe, pastor Moisés, ele faz as lives também diariamente, né, pastor? No Ministério do Querite, no próprio Instagram dele também. Sim. E a gente vai colocar na descrição também o Ministério aí, o Instagram. Quem quer aprender mais e mais, não fica perdendo tempo, não. Corre lá no Instagram, que ele tem uma palavra para o seu coração. Aquilo que Deus traz no coração dele, ele vai direcionar aos nossos corações. E pode ter certeza que, às vezes, quando ele solta uma live, eu vou lá e corro lá e assisto, mesmo depois de ter terminado, para poder aprender. Você viu? Porque isso é muito importante. Mas eu queria agradecer, Amém, pastor, pela honra, por o senhor estar aqui comigo, né, por esse privilégio de coração mesmo. Muito obrigado. Amém. Deus continue te usando, te capacitando ainda mais, te dando sabedoria ainda mais. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Pastor, só para encerrar, dia
dia 8, se não me engano, não é? Eu queria só falar sobre o evento que vai acontecer lá. Dia 13. Dia 13, né? 13 de agosto. 13 de agosto. Paulo Neto. Paulo Neto vai estar lá também. Dia 13 de agosto agora. E eu não sei nem se está tendo vaga, eu estou publicando aqui. Está esgotando, mas nos procure aí no Querite o mais rápido já. possível, amém? Estamos então, aí. Corre lá e se você tem um desejo no coração de ir e ouvir uma palavra, ouvir um louvor também, corre lá e garanta sua vaga também, em nome de Jesus. Queridos, que Deus abençoe e até uma próxima, em nome de Jesus. Amém. Obrigado.